Aquele barulhinho de dentes rangendo que vem do quarto das crianças no meio da noite, quem já passou por isso sabe o quanto preocupa. Pois é, esse som que tira o sono de tanta gente tem nome e tem sim uma explicação. A gente vai desvendar juntos tudo sobre o bruxismo infantil. É um som inconfundível, não é mesmo? Aquele creque-creque que parece ecoar pela casa. Chega a dar um arrepio. Mas olha, a primeira coisa a se ter em mente é que essa é uma situação muito, mas muito mais comum do que se imagina. Esse hábito tem um nome técnico, bruxismo. E o que é isso, afinal? É basicamente o ato de apertar ou ranger os dentes. E o detalhe mais importante é que isso acontece quase sempre durante o sono, de um jeito que a criança nem percebe. É totalmente inconsciente. E agora, uma informação para acalmar o coração. Na grande maioria das vezes, especialmente com as crianças menores, o bruxismo é só uma fase. É algo que tende a passar com o tempo, sem deixar grandes problemas para trás. Ok, mas se é tão comum e passageiro, por que acontece? Essa é a pergunta de ouro. Agora a gente vai mergulhar um pouco mais fundo para tentar entender o que pode estar por trás desse ranger de dentes. E cá estamos nós com a pergunta que todo mundo quer responder. Afinal, qual é a causa disso? A resposta, no entanto, raramente é uma só. Ela não é tão simples quanto a gente gostaria. A verdade é que não dá para apontar um único culpado. O bruxismo é o que se chama de multifatorial. Pensa nele como uma receita de bolo, sabe? Vários ingredientes diferentes se juntam e o resultado final é o ranger dos dentes. E quais são esses ingredientes? Bom, o primeiro, e talvez um dos principais, é a tensão emocional. Ansiedade, alguma mudança grande na rotina, estresse, tudo isso pode se manifestar à noite. Outro ingrediente de peso é a qualidade do sono. Uma rotina toda bagunçada ou muita tela antes de dormir são inimigos de uma boa noite de sono. Temos também as questões respiratórias, que muita gente nem imagina. Nariz entupido, alergias, isso pode levar a criança a ranger os dentes. E por último, claro, pode haver alguma questão de alinhamento dos dentes, mas é raro que essa seja a única causa. Certo, mas antes de falarmos sobre o que fazer, é super importante a gente parar e falar sobre o que não fazer. Existe uma reação muito comum que, na verdade, pode piorar tudo. Sabe aquele impulso de ir até o quarto e dizer, filho, para com isso? Ou até dar uma chacoalhada para a criança parar de ranger? Pois é, por mais que pareça lógico, essa atitude é um grande erro. E por que é um erro? Pelo motivo que já falamos. A criança não faz de propósito, é inconsciente. Quando a gente dá uma bronca, a gente só adiciona mais estresse e ansiedade na equação. E o estresse, como vimos, é um dos gatilhos do bruxismo, ou seja, vira uma bola de neve. Ok? Então se brigar não resolve o que fazer. Agora sim, vamos para a parte prática. Vamos abrir aqui uma caixa de ferramentas com algumas estratégias que podem ser tentadas em casa e que ajudam muito. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, fortalecer a rotina do sono. Horário para deitar, luz mais baixa, o corpo precisa entender que está na hora de relaxar. Segundo, cortar estímulos. Pelo menos 1 hora antes de dormir, nada de telas ou brincadeiras muito agitadas. Terceiro, ajudar a desacelerar. Um banho morno, uma história tranquila, uma música calma. Tudo isso ajuda. Quarto ponto de atenção, a respiração. A criança vive com o nariz entupido, respira muito pela boca, vale a pena observar. E por último, uma dica de ouro, seja um detetive. Anote por 1 semana quando o ranger parece pior. Isso pode revelar padrões e gatilhos importantes. Essas estratégias caseiras são poderosas, de verdade. Mas é fundamental saber que existem situações em que a ajuda de um profissional é necessária. Então, como saber quando é a hora de ligar esse alerta? A grande dúvida é essa, né? Qual é a linha que separa uma fase normal de um sinal de alerta que precisa de uma avaliação mais a fundo, seja de um dentista ou de um pediatra? Existem alguns sinais bem claros. Se a criança acorda reclamando de dor na mandíbula, no rosto ou com dor de cabeça, isso é um sinal. Se os dentes começam a mostrar um desgaste visível, ficando lascados ou menores, também é um alerta vermelho. Outros pontos são o sono muito ruim com vários despertares ou muita sonolência durante o dia. Preste atenção também em roncos muito altos ou pequenas pausas na respiração. E claro, a persistência. Se o problema já dura meses e os sinais estão aparecendo, é hora de procurar ajuda. E o que acontece na consulta? Bem, o caminho pode variar. Um dentista pode checar a saúde dos dentes e, quem sabe, indicar uma placa protetora. Já um pediatra pode querer investigar mais a fundo o sono ou a respiração. O mais importante é entender que não existe uma solução de prateleira.
O tratamento é sempre personalizado, pensado para aquela criança específica. Para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. A gente foca muito no barulho, no problema que acontece à noite. Mas e se a chave para uma noite tranquila estiver na forma como a gente vive o dia, nas emoções, na rotina? Talvez a solução não seja sobre como fazer parar o ranger, mas sim sobre como criar um dia a dia tão equilibrado e seguro que o ranger simplesmente não precise mais acontecer.